tenda da libertação. Jesus está chamando, só em Jesus encontrarás. Estamos dando início em mais um programa Sintonia com Deus, da Igreja Evangélica Tenda da Libertação. Você é o nosso convidado especial para a Escola Bíblica Dominical nesta manhã com o presbítero Márcio. Você vai ouvir a palavra de Deus, receber muitas bênçãos de Deus. Então, meu amado irmão, nós estamos aqui para juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E quero te convidar você para estar conosco agora na Escola Bíblica. E hoje, às 6 horas da tarde, às 18 horas, nós estaremos ali no Guará, em frente à nossa igreja, com os carros ali no estacionamento, dentro da igreja. Aqueles que for mais jovem, né, de 60 anos, pode estar conosco lá dentro da igreja. E aqueles que forem assim, melhor idade, igual a do pastor, tem que estar no carro. E as crianças abaixo de 12 anos também pode estar no carro com seus pais. E nós estaremos ali louvando, engrandecendo o nome do Senhor. É um culto diferente que você ainda não tinha visto ainda, né? Na porta da igreja, a gente louvando a Deus. E não parar. Temos que estar pregando o Evangelho. Se você não for, às 20 horas eu estou aqui novamente pregando para você o culto na live. E você pode estar conosco também. Então, nesta manhã, nós vamos estar agora orando a Deus, agradecendo a Deus e lendo a palavra de Deus, também aqui com o Márcio Davi, no livro de Provérbios, né? Vamos estar orando a Deus agora? Senhor Jesus, mais uma vez, nós estamos diante do Senhor. Deus, venha nos dar entendimento na Tua palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar essa unção de bênção, de paz e de alegria nas nossas vidas. E que nós venhamos aprender muito mais com o Senhor nesta manhã, através da sua palavra, que o teu servo vai ministrar para nós. Prepara nossos corações, ó Deus, para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja dando bênção para nós nesta manhã, e nós saímos daqui com nossos corações alegres, e nos dê um domingo de paz, de alegria, sem contenda, mas sempre buscando ao Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E a palavra com o nosso irmão Márcio Davi, que vai ler agora o livro de Provérbios aqui, né? Que é uma sequência, né, Davi? Isso, Provérbios capítulo 17, do versículo 21 em diante. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai, e amargura para aquele que deu a luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. Glória a Deus. Então esse é o livro de Provérbios que nós estamos lendo, 17, né? E cada dia vamos lendo um até terminar o livro. Já terminamos de Jó, de Salmo, agora vamos para outro, né? Queremos passar a palavra para o presbítero Márcio, que já está aqui conosco, né? Glória a Deus. Quer que tire a cadeira? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma alegria podermos estar participando
mais esse momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade a uma série de estudos que estamos apresentando sobre vitória, baseado numa revista escrita pelo Silas Malafaia, Sendo um Vencedor. Na semana passada nós apresentamos a primeira lição a respeito desse tema, Vencendo as Batalhas. Hoje vamos apresentar o segundo estudo, que trata sobre vencendo as tribulações. E nós fazemos isso com muita alegria, porque, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos traz essa promessa, a promessa de que seremos vitoriosos. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, traz justamente essa mensagem. Na verdade, quando você lê esse versículo, você vê que não seremos apenas vencedores. Diz o texto bíblico que nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Se Deus nos deu tão grande salvação em Cristo Jesus, muito mais agora que somos feitos filhos de Deus, seremos mais do que vencedores em todas as coisas. É o que nos promete a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que nesta manhã Deus tem uma resposta favorável a você. Ele tem uma resposta que vai ao encontro do seu coração, ao encontro das suas necessidades espirituais, uma palavra de conforto e de consolo para você. Então vamos iniciar nesse momento esse estudo, Vencendo a Tribulação. Existe um versículo bíblico lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, em que a palavra do Senhor nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Essa é uma promessa apresentada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as aflições, as tribulações, elas fazem parte dessa existência. Mas ainda que estejamos nesse mundo e que vivamos nesse mundo e que estejamos rodeados de todas essas aflições e tribulações pertencentes a esta terra, o texto bíblico nos deixa claro que se nós estivermos em Cristo Jesus, nele nós vamos ter paz. A nossa paz não pode estar vinculada aos elementos deste mundo, mas a nossa paz deve estar vinculada tão somente a Cristo Jesus, nosso Senhor. E veja que a intenção do estudo dessa manhã é justamente apontar versículos bíblicos como esse, que vão nos mostrar o caminho da paz, ainda que estejamos em tribulação. E se você observar esse versículo, nós vamos perceber que ele já nos dá duas ideias importantes de como ter paz em meio à tribulação. A primeira ideia é justamente essa, que em Jesus nós vamos ter paz. Essa é a ideia central. O cristão sempre vai estabelecer a sua paz em Cristo Jesus. O cristão é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E bem sabemos que a rocha a que se refere o texto bíblico é o Senhor Jesus. O cristão é aquele que toma para si a palavra de Deus. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática, então nós vamos entrar na rota da paz, ainda que estejamos vivendo em meio à tribulação. Esse versículo ainda nos traz um outro ponto importante a respeito de como termos paz em meio à tribulação, é quando ele diz: tende bom ânimo. E essa é a segunda ideia. Primeiro, nós vamos ter paz em Cristo Jesus. E segundo, a gente tem que viver com bom ânimo. Se nós vivemos uma vida sempre murmurando, nós estamos sempre, é sinal que nós estamos sempre olhando para a parte ruim da vida. Estamos sempre olhando com um olhar negativo sobre as circunstâncias. E nós temos sempre que olhar para todas as coisas na perspectiva da fé, na visão da fé. Deus vai me dar a vitória, Deus está comigo e Ele está à minha frente. Então, quando assim nós procedemos, nós vamos passar pela tribulação e vamos ser vencedores
como diz o texto bíblico, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas ainda, se você perceber, ainda tem um terceiro ponto nesse versículo, que ele diz, eu venci o mundo. Ou seja, o versículo bíblico está dizendo que nós precisamos olhar, o texto bíblico diz que nós devemos olhar os bons exemplos. Se nós quisermos ter vitória na tribulação, não adianta ficar olhando o exemplo de fracassado. Mas nós temos que olhar para quem? Para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E ele diz que ele venceu o mundo e nos prometeu que nós também haveríamos de vencer. Daí porque devemos ter bom ânimo, porque estamos olhando para Cristo, porque estamos olhando para exemplo de pessoas vencedoras. Então, nesse versículo aqui, nós já temos uma síntese, um resumo do que vai ser o estudo nesta oportunidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículos, vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Esse é um outro texto bíblico extremamente importante para compreendermos como podemos ser vitoriosos em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias contrárias, em meio a problemas. O texto bíblico de Tiago 5, a partir do versículo 7, nos mostra claramente o que nós devemos fazer para termos vitória. Amém? Acompanhe a leitura desse texto ou então anote aí para depois você fazer a leitura atenta. Já de antemão, antes de iniciarmos aqui a leitura desse texto bíblico, eu já quero pedir para você ter atenção a uma palavra em especial, que é a palavra paciência. Ela vai aparecer 5 vezes na nossa leitura. Então preste atenção, porque aí já está apontado um dos caminhos pelos quais nós podemos ter vitória em meio às tribulações. É a paciência. A palavra do Senhor nessa manhã, no Evangelho, no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7, nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Você percebeu que o texto ele fala acerca das dificuldades e dos problemas da vida, mas ele coloca uma luz nessa questão, a luz da paciência. Essa é a ideia principal do estudo dessa manhã. Se nós quisermos ser vitoriosos em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às circunstâncias negativas, em meio a grandes desafios, um dos pontos importantes é sermos pacientes. Temos que saber agir com paciência. E aqui ele traz um outro ponto importante, que é o ponto de tomar por exemplo. Nós, em momentos difíceis, nós precisamos utilizar os exemplos daqueles que foram vencedores, daqueles que foram pacientes. E aqui o próprio texto bíblico até nomeia Jó. Temos que olhar para o exemplo de Jó, porque Jó soube lidar com as aflições da vida de uma forma muito especial. E o próprio texto bíblico diz que no final ele foi grandemente abençoado
por ter agido com paciência. Um outro ponto importante que ele traz aqui no versículo 9 é a questão da tolerância. Muitas vezes, em meio às circunstâncias negativas, em meio aos problemas, começa a haver a questão da intolerância, começa a surgir a questão da murmuração, do excesso de queixas. Sempre queremos nomear um culpado. E o texto bíblico diz que não é assim que nós devemos fazer. Não é assim que nós devemos agir. Mas devemos agir com paciência e com tolerância. Bom, seguindo o nosso estudo, eu quero trazer ainda um outro texto que vai também trazer o retrato da tribulação, que é o tema central, vencendo a tribulação. É um texto lá do livro de Salmos 46, do qual eu gosto muito. Esse texto também vai trazer de forma bastante importante de como Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, de como Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação, na aflição. E aí o texto bíblico diz, por isso nós não devemos temer, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já no romper da manhã. Salmos 46, versículos 1 a 5. Então a ideia sempre é no mesmo sentido, de que as circunstâncias externas, elas são negativas, elas são problemáticas, elas querem nos causar aflição, elas querem nos causar angústia, a tribulação é grande, mas é perfeitamente possível vivermos em paz com Deus, porque nós sabemos que no final das contas a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós podemos passar por uma estrada difícil, nós podemos passar por uma estrada perigosa, podemos passar por riscos, mas Deus está conosco, como diz o salmista Davi, e Ele vai nos guiar, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Mas, meus amados irmãos, no primeiro momento, eu quero apresentar que muitas vezes as tribulações, elas têm causas que nós podemos evitar. Se a questão do estudo dessa manhã é nós vencermos a tribulação, é evidente que em muitas situações nós nem precisamos passar pela tribulação. Esse é um dos pontos importantes do estudo dessa manhã. Diz que a prevenção é a mãe da sabedoria. Se nós agirmos com cautela, muitos dos problemas que nós provocamos na nossa vida, de que nós mesmos somos os agentes causadores, podemos eliminar. Bom, inicialmente, queremos dizer que existem determinadas leis da vida que são responsáveis por causar as tribulações. E nesse caso, isso não faz parte da nossa possibilidade de optarmos ou não por essas circunstâncias. Agora mesmo em que vivemos numa grande epidemia, nenhum de nós é capaz ou seria capaz de evitar esse problema. Isso não diz respeito a nós. Nós não poderíamos evitar que essa epidemia viesse. Não individualmente. Então, há uma série de circunstâncias que fazem parte da lei da vida. Nós estamos inseridos no mundo e que, em razão de como as coisas acontecem nesse mundo, as aflições vêm. Com a epidemia vem também o problema do desemprego. E muitas pessoas não têm como evitar o desemprego. Muitos empresários nesse momento não têm como evitar que a sua empresa entre em falência, porque foram obrigados a encerrar os seus serviços. Então, existem circunstâncias que acontecem que simplesmente acontecem por fazer parte da existência, da nossa própria existência desse mundo. Então, essas circunstâncias, elas são inevitáveis, elas acontecem, mas isso não significa que nós não possamos nos organizar e vencer esses problemas. Nesse primeiro momento, nós vamos apresentar algumas circunstâncias que nós podemos evitar.
Quanto às outras circunstâncias que não fazem parte da nossa capacidade de evitá-las e de impedir que elas aconteçam, nós mais à frente vamos apresentar alguns conselhos bíblicos para como nos comportar diante dessa situação, como ter bom ânimo e como ser paciente. Mas nesse primeiro momento, nós queremos apresentar aqui alguns problemas que são evitáveis, como por exemplo a falta de sabedoria. Há muitos problemas que nos acometem porque nos falta sabedoria, nos falta uma capacidade de agirmos racionalmente. Problema que muitas vezes nós agimos por impulso. O indivíduo quer fazer um negócio, corre lá, faz um negócio e nem pensa. Assina o contrato e nem lê. Cuidado, não é assim que nós devemos agir. O texto bíblico lá de Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada a sabedoria. O Salomão nos diz no livro de Provérbios que a sabedoria é a coisa principal. Então, nós, como cristãos, devemos sempre procurar agir de uma forma em que vamos pensar. Meu irmão, ter fé é, acima de tudo, pensar. Nós vamos tomar as nossas decisões, nós vamos tomar decisões importantes, decisões que vão marcar toda a nossa vida, a profissão que vamos escolher, o negócio que vamos abrir, o casamento que vamos celebrar. Tudo isso nós precisamos agir de uma forma pensada. Não é uma decisão que se toma do dia para a noite, de uma hora para outra. É preciso parar, pensar, buscar a Deus em oração, sempre, e tomar essas decisões. Se assim nós agirmos, se nós agirmos com sabedoria ao tomar as nossas decisões, só aí nós vamos evitar uma série de tribulações para a nossa vida, uma série de aflições. Um outro ponto importante, que tem a ver também com a questão da sabedoria. Muitas vezes as pessoas elas passam por tribulações e por aflições simplesmente porque agem com imprudência. Imprudência e negligência. Não podemos agir com imprudência e negligência, porque o imprudente é aquele que age precipitadamente. É o indivíduo que não pensa para poder agir. Ele primeiro age e depois pensa. Só que já é tarde. Quando ele pensa, ele só pensa na grande besteira que ele fez. Por quê? Porque agiu precipitadamente. Nós não podemos ser imprudentes, mas nós devemos ser pessoas prudentes. E o prudente é aquele que vai medir, que vai calcular, que vai usar a sabedoria que Deus lhe deu para tomar as decisões para a sua vida, para a sua família, para o seu negócio, para a sua vida espiritual e assim sucessivamente. Quanto à negligência, o negligente já é aquele que fica sentado esperando a casa cair sem tomar nenhuma providência. Meu irmão, se existe um problema na estrutura da casa, o indivíduo precisa tomar uma providência. Se ele deixar a casa dele exposta a um vazamento que está ali minando a estrutura da casa, vai chegar um momento que a estrutura vai ruir e vai cair. Se o indivíduo sabe que para a sua cidade vem uma grande temporal e não toma nenhuma providência, agora mesmo, recentemente, nós vimos no sul, foi anunciado que teria um grande temporal, foi dito isso, foi publicado, o indivíduo está vendo as nuvens se formando, o grande temporal, e está pendurado lá de cima num prédio, num andaime, e fica lá, esperando o vento forte vir quase derrubar ele. Isso é negligência. O indivíduo precisa agir sempre com sabedoria. E agir com sabedoria é justamente saber medir, ter a sensibilidade de perceber que as circunstâncias são ruins e que ele precisa tomar uma providência. É assim que nós devemos fazer. Nós olhamos ao nosso redor e vamos ser sempre pessoas prudentes. E o prudente é aquele que nem age precipitadamente, com imprudência,
e nem aquele que age com negligência, que fica lá paradão. O mundo vai desabar, vai destruir tudo, vai acabar e ele vai ficar lá sem fazer absolutamente nada. Então, se nós formos pessoas prudentes, deixarmos de ser negligentes e deixarmos de ser imprudentes, certamente nós vamos poupar-nos de grandes tribulações, de grandes aflições, nós vamos poupar a nossa família desses problemas, nós vamos poupar o nosso empreendimento também. Por quê? Porque a prudência é a mãe da sabedoria. Agora, existe um ponto nesse debate que é um ponto interessante, que é a questão do motivo pelo qual muitas vezes Deus permite essas tribulações. Na verdade, as tribulações, elas, como dissemos inicialmente, elas fazem parte da existência desse mundo e fazem parte também das escolhas que nós fazemos. Mas, infelizmente, as situações que nos ocorrem fazem parte também das decisões que as outras pessoas tomam. Veja o exemplo de José do Egito. José, ele passou por uma grande tribulação. A tribulação dele durou em torno de 13 anos. Isso aconteceu por causa da decisão dos irmãos de José. Não foi por culpa de José, mas foi por culpa de pessoas que estavam próximas a ele. Mas, ao invés de nós ficarmos debatendo por que Deus permite ou não essa questão, ao invés de nós ficarmos debatendo a respeito do poder permissivo de Deus, veja que, mesmo quando as circunstâncias são negativas, Deus vai utilizar essas circunstâncias sempre ao nosso favor. É o que diz o texto lá de Romanos. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, no final das contas, lá na frente, Deus haverá de transformar cada uma dessas tribulações em bênção para nós. Ele pode fazer isso, desde que estejamos conectados nele, desde que estejamos no seu caminho. Deus haverá de fazer isso. Deus pode utilizar uma situação de tribulação, de aflição, para transformá-la numa oportunidade para nós nos arrependermos. Deus pode fazer isso. Deus pode permitir uma situação adversa para que muitas pessoas voltem à igreja, para que as pessoas possam se consertar, para que possa haver um despertamento espiritual, para que possa haver um aperfeiçoamento na fé, para que possa haver uma edificação. Então, Deus, ele vai utilizando os acontecimentos, embora muitas vezes possamos imaginar que ele não está no controle, que ele não é soberano e que ele está permitindo uma série de coisas ruins acontecendo, na verdade, Deus está o tempo todo trabalhando para que as ações negativas da humanidade e o mal que está o tempo todo em ação, Deus vai trabalhando para transformar isso em bênção. Deus vai transformando isso de uma forma maravilhosa. E é por isso que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas nele, em Jesus Cristo, nós vamos poder ter paz, mesmo em meio à aflição. E mesmo quando não compreendermos por que determinadas questões acontecem, no final das contas, nós precisamos confiar e saber que Deus está no controle de todas as coisas e, finalmente, a bênção dele virá sobre nós. Bom, vamos passar agora para mais uma etapa da nossa reflexão dessa manhã, que diante de uma tribulação, diante de uma aflição, nós precisamos de tomar algumas providências imediatas. A primeira delas é que nós devemos nos procurar adaptar-nos à situação. Se nós estamos diante de uma circunstância difícil, nós temos que, de alguma maneira, nos adaptar a essa situação. Veja agora o momento em que nós encontramos. Estamos diante de uma pandemia e, diante dessa pandemia, o mundo mudou. As pessoas que tinham o seu trabalho agora precisam fazer o trabalho em casa, aqueles que podem, o home office. Então aí já é uma transformação. As crianças também mudaram para elas. Antes estudavam na escola, agora vão estudar em casa. Então é preciso fazer essa leitura
no momento de tribulação, no momento de aflição, quando as circunstâncias são negativas, são contrárias, é preciso fazer a leitura dessa situação e nos adaptarmos a ela. Então, em primeiro lugar, nós precisamos utilizar dos recursos que nós temos. Na nossa vida é assim. Se nós vivemos numa determinada situação e de repente a coisa mudou, nós temos também que acompanhar essa mudança. Se o indivíduo ele tinha um emprego, nesse emprego ele ganhava R$4.000, e se agora, em razão das circunstâncias contrárias da economia, o emprego dele teve uma alteração e ao invés de ganhar 4.000, ele teve que entrar num outro emprego que ele vai ganhar metade, é evidente, meu amado irmão, que ele vai precisar adaptar o recurso que ele tem, o orçamento dele ao novo recurso dele. Essa é a ideia da adaptação. E a partir daí ele vai começar a utilizar dos novos recursos que eles dispõem. Muitos restaurantes, eles abriam e ali serviam as suas refeições. Por um bom período não pôde mais. O que ele teve que fazer? Mudar. Ele teve que se adaptar e usar os recursos imediatos. E qual é o recurso imediato? Entregar a comida na casa do indivíduo. Ou fazer a retirada do alimento ali já pronto na porta do restaurante. Então houve uma adaptação. É assim que nós fazemos diante da tribulação. É assim que nós fazemos diante da crise. Nós vamos nos adaptando, nós vamos nos reinventando, nós vamos agindo de uma forma a conseguir vencer a tribulação, porque o foco no momento da tribulação é passar pela tribulação, é conseguir vencer essa tribulação. E aí já vem um segundo ponto, que é a resistência, é a perseverança, é a resiliência. Nesse momento nós não podemos dar espaço para o desânimo. É um período curto, mas difícil. Se nós nos desanimarmos, vamos ser derrotados antes mesmo que a derrota chegue. Vamos decretar a nossa falência antes mesmo que ela aconteça. Precisamos viver um dia de cada vez. Não podemos antecipar o mal que nem sequer ainda chegou na sua intensidade antes que ele chegue. Vamos vencendo dia a dia, vamos trabalhando, vamos perseverando, vamos resistindo, vamos sobrevivendo e assim nós vamos também passando pela tribulação. E nós que somos cristãos, com muito mais razão, porque na nossa mentalidade, se de um lado nós vamos agir com base na razão, com o outro lado nós vamos agir com a fé. É um passo na razão, um passo na fé. É assim que nós vamos avançando. A fé nos orienta nesse sentido. E o texto bíblico nos diz isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo e nos garante a vitória, nós precisamos agir com fé. O texto bíblico diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto bíblico diz: todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as dificuldades, elas fazem parte da nossa existência. As tribulações, ela muitas vezes é um caminho inevitável, como agora o que se vê. Mas então o que nós devemos fazer? Resistir, seguir em frente, nos adaptarmos a essa nova situação e procurarmos ter o domínio da situação. Sempre procurando resolver problema por problema, vez por vez. Vamos agora numa última parte da reflexão dessa manhã, é de como vamos vencer essa tribulação. Porque até aqui nós temos procurado mostrar de como resistir, de como estar na tribulação, de como não perdermos o controle da situação. Mas agora nós queremos mostrar dentro do texto bíblico o que nós devemos efetivamente fazer ou como devemos nos comportar, qual deve ser nosso comportamento para, de fato, termos a garantia da vitória na tribulação. Bom, primeiro ponto eu quero lhe chamar a atenção por um texto que está lá no livro de Romanos,
no capítulo 5, versículos 3 a 5. Esse texto bíblico ele é bastante importante e vai nos mostrar como devemos agir para sermos vitoriosos na tribulação. Ele apresenta uma sequência de ideias bastante interessantes. Diz assim Romanos 5, de 3 a 5. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, primeiro, perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, vamos aqui, diante não só desse versículo bíblico, mas diante dos outros versículos bíblicos que nós apresentamos aqui, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e do texto lá de Tiago, que lemos no início de Tiago capítulo 5, que ele insiste na virtude da paciência. Então aqui nós podemos apresentar uma sequência bastante interessante de como nós devemos nos munir de determinados comportamentos que vão produzir em nós uma personalidade, um caráter, uma capacidade de vencermos qualquer aflição, de vencermos qualquer tribulação, que é perseverança, esperança, paciência e bom ânimo. Com essas 4 virtudes, esses 4 elementos, nós poderemos seguir em frente. E para cada um desses elementos, eu quero lhe apresentar um texto bíblico. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai trazer que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então veja que o escritor Tiago, ele está orientando os seus leitores de que, diante de circunstâncias difíceis, é necessária a perseverança. Meu irmão, se você quer vencer as dificuldades da sua vida, se você quer que o seu casamento seja vitorioso, é preciso perseverar. Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade plástica, numa sociedade em que nós descartamos uma série de coisas. E muitas vezes descartamos coisas importantes. Tem muitas pessoas aí que, diante dos primeiros problemas no casamento, diante das primeiras aflições no casamento, diante dos primeiros desentendimentos na vida a dois, descartam o casamento. Não convém que nós tenhamos esse comportamento. Nós precisamos perseverar no nosso casamento. E esse é um ponto importante. O indivíduo abre um comércio. Logo no primeiro momento que ele enfrenta as primeiras dificuldades em seu empreendimento, ele vai desistir? Ele vai deixar tudo a perder? Não. Ele precisa perseverar. Se ele perseverar, se ele agir com esforço, com dedicação, ele vai conseguir vencer as dificuldades e os problemas. É assim na nossa vida. Um outro ponto importante que nós precisamos ter enquanto cristãos, que é uma das virtudes fundamentais na vida do cristão, é a esperança. Precisamos ter esperança. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar das 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Meu amado irmão, a esperança não é uma daquelas qualidades que nós vamos ficar sentados esperando as coisas acontecerem. Esperança não tem a ver com esperar, mas esperança tem a ver com nós sermos pessoas diligentes. Eu tanto sei que vou vencer, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou trabalhar, que eu vou agir. A esperança leva cada um de nós a uma atitude proativa. A esperança não leva o indivíduo a uma situação que seja uma situação de prostração, de desânimo. A esperança, ela impulsiona nós a caminharmos. A esperança, ela faz com que nós tomemos atitudes. Essa é a ideia da esperança cristã. Nós sabemos que Deus tem promessas para nós. E por isso nós vamos agir, nós vamos trabalhar em prol dessas promessas. Aquele que sabe que Deus vai lhe dar vitória,
ele não vai ficar sentado esperando a vitória chegar. Ele vai procurar. O texto bíblico, quando trata de oração lá em Mateus 6, dá justamente essa ideia da pessoa que espera em Deus. Bate. O indivíduo que está batendo, ele está fazendo uma ação. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai. Busca. O indivíduo que ora é um indivíduo que está sempre buscando aquilo o qual ele pede. Ele não está sentado. Buscai e achareis. Outra, pedi. O indivíduo que vai pedir, ele sempre vai agir com diligência. Então, a ideia da esperança, ela nos traz justamente esse comportamento proativo, em que sempre vamos estar agindo para obtermos aquilo que Deus tem para nós. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Veja que nesse versículo bíblico aqui, nós estamos vendo justamente os elementos que aqui estamos apresentando para sermos vitoriosos em meio à tribulação. Ele fala de esperança, ele fala de paciência e ele fala de perseverança. Meu irmão, essa é a fórmula, se assim podemos dizer, para sermos vitoriosos em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio ao mundo em que vivemos. Não podemos ficar sentados esperando o pior acontecer. Mas nós devemos ser o quê? Perseverantes. Nós devemos ser o quê? Pacientes. Nós devemos ter o quê? Esperança. Esperança de que o amanhã vai ser melhor. Se nós ficarmos em casa, achando que o mundo está desabando, achando que tudo de ruim está acontecendo, achando que o pior vai estar por vir, porque tem aí os profetas do pessimismo. A economia, o Brasil vai falir, as empresas vão falir, tudo vai falir, as pessoas vão ficar com fome, as pessoas não vão ter emprego. Meu amado irmão, uma coisa de cada vez. Vamos preservar a vida, vamos colocar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. E dias melhores vão vir, sabe por quê? Porque Deus está à nossa frente. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai abrir a porta para nós. Deus vai nos dar condições de nós reconstruirmos tudo aquilo que nós estamos perdendo. Mas o importante é nós mantermos a nossa fé em Deus. Nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Mas como havíamos dito já lá no início da nossa reflexão, utilizando o texto de Tiago, capítulo 5, nós apresentamos que um dos elementos principais para nós termos vitória em meio às aflições, em meio às atribulações, é a paciência. O salmista Davi, no Salmo 40, no versículo 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu gosto bastante daquela versão bíblica que traz assim: esperei pacientemente no Senhor. Porque o advérbio pacientemente, já ele próprio nos dá essa ideia de ser paciente. Pacientemente. Meu irmão, as pessoas que não agem com paciência, elas vão agir precipitadamente. Elas vão agir de supino. Elas vão agir de uma forma atabalhoada. E isso prejudica. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Certa feita eu li numa reportagem, num jornal aqui de Brasília, chamado Correio Brasiliense, que tinha um grupo de pessoas que estavam fazendo um concurso público. E é aquela história, né? Concurso público, os candidatos vão chegando no horário pré-determinado, e à medida que o horário vai se aproximando, eles também vão caminhando e vão ficando próximo à sala, o local onde vão fazer a prova. E foi justamente o que fizeram. E eles estavam numa faculdade aqui em Brasília, e havia um jovem especial que ia fazer a prova no primeiro andar. E estava aquele grupo de pessoas ali, muitas pessoas esperando, e de repente deu um grande estalo lá no prédio onde eles estavam. De acordo com os engenheiros, acontece muitas vezes de uma edificação se acomodar, e nessa acomodação
dar esses estrondos. E quando deu aquele grande estrondo, um dos jovens que estava lá, ele ficou tão desesperado que ele pulou do primeiro andar. Ele achou que o prédio estava caindo. E naquele achar que o prédio estava caindo, o desespero fez com que ele pulasse lá do primeiro andar. E muitas vezes na nossa vida, nós agimos assim. Nós agimos com muita precipitação. Ficamos assustados. Calma. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a sermos pacientes. Ser paciente não é ser negligente. Mas precisamos de ter cuidado também para não sermos imprudentes. Precisamos aí encontrar um bom termo. É como uma alimentação. Ela não pode estar nem muito salgada e nem muito doce. A alimentação adequada é aquela alimentação temperada adequadamente. Nem com muito sal e nem sem sal. Nem com muito açúcar e muitas vezes nem sem açúcar. Ou nem sem o doce. Precisamos, na nossa vida, buscar essa paciência para nós. A paciência, ela vai nos dar a capacidade de tomar as decisões certas para cada circunstância. Na tribulação, isso é essencial. Não podemos agir de forma desesperada. Quando acontecem desastres, algum sinistro, muitas vezes o número de mortes que acontecem é maior por conta do desespero das pessoas do que por conta do evento propriamente dito. Às vezes acontece um incêndio e o incêndio mesmo não mata ninguém, mas o desespero das pessoas diante daquele incêndio acaba causando tumulto, pisoteamento, as pessoas se desesperam e pulam, as pessoas acabam morrendo por conta do desespero. Por isso, a paciência é essencial. A paciência é a qualidade que vai nos dar condições de manter o controle da situação. Mas volto a repetir, paciência não é omissão, não é negligência, mas é justamente aquele tempero certo, é aquela capacidade de agir com a resposta certa diante da circunstância ruim. Então, o texto lá de Tiago, capítulo 5, que nós lemos aqui, ele nos mostra claramente que nós precisamos ser pessoas pacientes. Ele traz um exemplo lá e diz assim, olha, o indivíduo que é agricultor, ele precisa de ter paciência para poder gerenciar a sua plantação. Ele não pode ser precipitado e correr lá e lançar a semente antes da hora. Tem um momento exato para poder lançar a semente. Não pode ser nem muito antes da chuva e nem muito depois da chuva. Tem um momento certo de plantar. E se o agricultor ele for impaciente, ele pode botar toda a sua plantação a perder, porque fez um negócio fora da hora. E depois que ele lança, ele também tem que agir com paciência, ele tem que esperar até chegar o momento certo da colheita. E aí, o texto bíblico vai nos ensinar como é que a gente faz para poder adquirir paciência. O que nós precisamos fazer para adquirir paciência é olhar para modelos. Primeiro, nós vimos lá no texto central que nós lemos aqui, que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso exemplo principal é de Cristo Jesus, que em meio às tribulações, que em meio às dificuldades, ele tomou a sua cruz e seguiu o seu caminho. E Deus deu vitória para ele. Porque na cruz, ele nos dá vida eterna e vida abundante. Ele venceu com a cruz. Ele transformou a cruz num exemplo negativo em algo extremamente positivo para nós. Outro exemplo que o texto de Tiago, que agora o texto de Tiago traz, Tiago 5, é o exemplo de Jó. O texto diz, veja só como é que Jó agiu. Ele não murmurou, ele não falou qualquer coisa contrária a Deus, mas ele agiu com o quê? Com paciência. Ele aos poucos foi tomando
par da situação e foi colocando cada coisa em ordem na sua cabeça, na sua mente. E não deixou se levar pelo desânimo, mas ele colocou a sua fé em Deus. Ao final, Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo como tu és um Deus que socorre, como tu és um Deus que dá vitória. Então Jó, ele agiu com paciência. Um elemento principal que contribuiu, que colaborou com a vitória de Jó, foi o fato dele ter agido com paciência. Um outro ponto que eu quero mostrar para os irmãos nesse momento, e já encaminhando para os finalmente da meditação desta oportunidade, é o que Jesus diz para nós: tem de bom ânimo. Meu irmão, se nós quisermos vencer em momentos difíceis, nós precisamos plantar em nós bom ânimo. Nós precisamos perceber que nós não somos uma máquina. Uma máquina, ela sempre vai responder aquilo para o qual ela foi programada. Nós temos a capacidade de pensar. E nós temos a capacidade de escolher aquilo que queremos para nós. Se nós quisermos ser pessoas mal-humoradas, pessoas murmuradoras, pessoas cabisbaixos, pessoas tristes, pessoas que sempre olham para o lado ruim da vida, sempre então vamos agir assim. Mas se ao contrário, nós tentarmos mudar isso e nos projetarmos como pessoas de bom ânimo, é o que nós devemos fazer. O que Jesus está dizendo para nós é isso: tem de bom ânimo. Nós não podemos nos deixar contaminar pelas circunstâncias negativas, por aquilo que há de ruim. Muito pelo contrário, nós temos que tentar tirar esse lixo da nossa vida e procurar coisas boas. Meu irmão, e uma das coisas boas é a palavra de Deus. A melhor coisa que tem para nós é a palavra de Deus. Veja que o livro de Salmos, ele é inaugurado com o Salmo 1. Olha, sem querer desprezar os outros salmos, mas é evidente que o melhor salmo para iniciar esse livro é o primeiro. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. É isso que diz o salmo. A ideia apresentada é justamente essa. Se você colocar a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, você vai gerar bom ânimo na sua vida. Agora, se você só ficar ouvindo o dia todo notícias negativas, mensagens que não edificam, então você já está dando o tom que a sua vida vai seguir. Você precisa alimentar a sua mente, o seu coração, com aquilo que vai gerar bom ânimo em você. É assim que nós vamos ter bom ânimo. Você quer ter bom ânimo? Você quer ser uma pessoa alegre? Então começa a alimentar a sua alma com o que vai lhe dar o bom ânimo, com o que vai lhe dar a alegria. Agora, se você só coloca banquete que vai gerar desânimo na sua vida, se você só lê coisas que vão te dar desânimo, se você só vê coisas que vão te dar desânimo, não tem como você se tornar uma pessoa animada. Para nós termos bom ânimo, a primeira coisa que nós devemos fazer é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Para você meditar, você precisa ler. Muitas vezes você precisa buscar meios que vão lhe permitir receber a palavra de Deus no seu coração. É isso que nós devemos fazer. E assim vai acontecer conosco o que está lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. As pessoas que têm bom ânimo, como essa ordem que Deus dá para Josué, são aquelas pessoas que compreenderam o que Deus diz para Josué: eu vou estar contigo. Aonde você for, eu vou estar contigo. Meu irmão, o cristão, ele tem bom ânimo porque ele tem essa esperança de que Deus está ao lado dele. Você acha que Davi, que foi o estudo que nós apresentamos na semana passada, ele era uma pessoa de bom ânimo porque quando ele vê os gigantes desafiando o povo de Israel, todo mundo em Israel com medo. Por que Davi era o único que mantinha bom ânimo? Enquanto as pessoas estavam desanimadas, estavam tristes, estavam cabisbaixos, por que Davi tinha ânimo no coração dele? Simples. A ideia de Davi é a ideia que ele deixou registrada no Salmo 23. O Senhor é meu pastor.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Ele vai estar comigo. Meu irmão, não importa a circunstância negativa que nós estamos enfrentando, não importa os desafios que estamos enfrentando agora, não importa o que virá pelo futuro. Veja, para que eu vou me preocupar com o problema de amanhã se eu nem resolvi o problema de hoje? Eu preciso primeiro resolver o de hoje para depois me preocupar com o de amanhã. E na verdade, o que eu devo ter na minha consciência, e é o que a minha fé me diz, é que Deus está comigo. Deus não apenas vai me ajudar a resolver o problema de hoje, mas Ele já tem a solução do que nem ainda aconteceu. Isso é ter fé. Isso é ter esperança em Deus. E é assim que nós devemos agir. E é assim que nós vencemos a tribulação. Na verdade, Deus nos faz vitoriosos. Não somos nós que vencemos com a nossa força, mas Deus está à frente. Deus é o nosso escudo. Não é o que nós lemos aqui no Salmo 46? Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Nós não vamos temer, meu amado irmão. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Não importa o que vai acontecer amanhã. Deus tem a vitória para nós. A promessa dele é uma promessa tão maravilhosa que alcança não apenas esta esfera, não apenas nesse momento, porque a promessa dele é que nós vamos ter vida e vida em abundância já agora. Mas a promessa de Deus vai muito além. A promessa de Deus é uma promessa de vida eterna. É uma promessa que se estende após a nossa morte. Essa é a esperança que Deus nos dá, de sermos vitoriosos agora e depois em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que ter bom ânimo. Muitas vezes, nós, depois de estarmos algum tempo enfrentando a tribulação, enfrentando a dificuldade, como agora se vê, enfrentando o isolamento, sem saber o que vai acontecer, todos ainda inseguros com o futuro, ninguém sabe os rumos em que as coisas vão tomar, muitas vezes a gente chega um momento que a gente diz para Deus: Pai, eu não consigo. Mas Deus responde para você nessa manhã: filho, não desista, eu estou contigo. É essa a ideia que nós temos que ter. É justamente nisso que consiste a fé. A fé cristã consiste em nós agirmos de forma racional, mas ao mesmo tempo consiste em colocarmos como elemento principal Deus diante de nós. Nós vamos ser pessoas perseverantes, nós vamos ser pessoas pacientes, nós vamos ser pessoas prudentes, nós vamos ser pessoas de bom ânimo. Isso é agir com razão, mas ao mesmo tempo nós vamos agir, a nossa esperança está em Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós juntamos uma coisa com outra, e aí vai surgir o que? A fé. A fé é justamente essa capacidade de sabermos que, independentemente do que está por vir, e até mesmo quando temos dificuldade de fazer uma leitura do presente, a fé é o elemento essencial. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, a palavra de Deus deixa claro: o justo viverá pela fé. O que nós devemos fazer em tempos de tribulação, em tempos de dificuldades, em tempos de circunstâncias negativas, o que nós devemos fazer é justamente isso: sacar a nossa fé e viver dela. Nós não vamos viver das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas podem nos trazer alegria quando são boas, mas elas podem nos trazer muitas aflições, muitas tristezas quando elas são ruins. Mas aquele que vive pela fé, ele sempre vai viver com paz, ele sempre vai viver com alegria, porque ele sempre vai saber que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele é soberano, e que Ele é todo-poderoso, e que Ele por fim se levantará para abençoar a sua igreja, para abençoar os seus filhos, para trazer a provisão para cada um de nós. É o que diz a palavra do Senhor, e nós cremos nessa palavra, e você deve colocar essa palavra no seu coração, e deixar Jesus
controlar a sua vida. Meu amado irmão, na semana que vem nós vamos trazer o próximo estudo, que é Vencendo as Tempestades. Nesse estudo você vai ver que vai tratar da vitória como esse trata de vitória. E você vai ver que muitas vezes Jesus está no barco, mas isso não impede que o barco venha um grande temporal, uma grande tempestade. Mas você pode ter certeza que se não é possível evitar a tempestade, Deus está no controle e no momento certo Ele vai te dar vitória em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai querido, Pai amado, Sim, Jesus. Obrigado. nós estamos alegres com a Tua palavra, Senhor, porque ela nos traz conforto, ela nos traz esperança, ela acrescenta fé em nossos corações. Senhor, e nós queremos tomar, por exemplo, Senhor, cada um desses homens vitoriosos, ó Deus, que passaram por aflições, que passaram por tribulações, Senhor, mas Tu destes a vitória com eles, a eles, Senhor, porque Tu estavas com eles, Senhor, e nós queremos crer que Tu estás com cada um de nós, Senhor. Visita cada um dos Teus filhos que nesse momento, ó Deus, ouve a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra possa entrar no coração para acrescentar fé, para acrescentar esperança, para levar paz, Senhor, a essas vidas. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Palavra com o pastor Enoque para concluir. Glória a Deus. Já estamos encerrando, né, mais esse estudo da palavra. E nós vamos estar agradecendo a Deus, né, agora nesse momento. E às 11h30 tem aqui o grupo de criança, né, a Life Kid das crianças. E você pode chamar seus filhos para ouvir também a palavra de Deus na linguagem deles, através das professoras, das crianças que estão aqui, em nome de Jesus. E te convido você para hoje o culto às 18 horas na igreja do Guará. E nas demais igrejas tem oração também, tem cultos, tudo ali divididozinhos, com o gel, com tudo que é necessário. Estamos ali esperando você. Você é o nosso convidado especial. Estamos orando por você. Ali está o pastor Glaucio, o presbítero Márcio, o presbítero Murilo, as irmãs, diaconisa, obreiros, todo o apóstolo ali para te ajudar você. E você é o nosso convidado especial. Então nós vamos estar orando e que a palavra de Deus foi ministrada a você, que receba ela nesta manhã em nome de Jesus. E você que está enfermo, coloca o seu pedido de oração, que nós estamos orando por você. Aqui já tem vários pedidos que de madrugada estavam orando, clamando a Deus pela sua vida. E em nome de Jesus nós já estamos agora orando a Deus, agradecendo por mais este momento na presença de Deus. Senhor Jesus, obrigado a Deus pela palavra ministrada aos nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, fazer com que ela venha frutificar no coração dos teus filhos, venha dar frutos, ó Deus, e frutos dignos de arrependimentos, que nós venhamos ser vencedor sempre nas tuas promessas. Nós tomamos posse em nome de Jesus e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e nos dá um dia de paz, de tranquilidade, e que nós possamos estar ali à noite louvando ao Senhor, e às 20 horas aqui na live novamente, levando a palavra do Senhor a outros lugares que às vezes não chegam, ó Deus, o lugar ali que não vai, difícil acesso, o Senhor pode chegar com essa palavra até ali, e nós ministramos as bênçãos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E até daqui a pouquinho com as crianças aqui, às 11h30, pregando para as crianças também, em nome de Jesus.